E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João do Urbano, professor de Ciência da Natureza, sempre trazendo aqui no canal questões e conteúdo de Física, Química e Biologia. Hoje uma questão do Enem, uma questão relacionada à Biologia, a parte de Ecologia, tá certo? Vamos lá, na questão antiga aí do Enem 2013, tá certo? Para a produção de etanol combustível, as usinas retiram água do leito de rios próximos, reutilizando-a nas suas instalações. A vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção de cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos. Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente a, e tem as alternativas, né? Erosão do solo, produção de chuva ácida, elevação da temperatura global, eutrofização de lagos e represas e contaminação de rios por pesticidas. Aqui, pessoal, o que ele está fazendo então? Ele está produzindo etanol normal, né? E tirando a água do rio e reutilizando nas suas instalações. É um processo natural, muitas indústrias são instaladas ali à beira do rio para utilizar a água desse rio para mais diversas funções, entre elas resfriamento de máquinas. Então a passagem de água ali serve como um radiador de carro, por exemplo, resfria alguma máquina, algum componente ali da fábrica que esquenta muito, tá? Então ele serve para resfriar, ou por exemplo para utilizar essa água, como no caso aqui, para um outro destino. Então ele faz o que? Ele pega a vinhaça, ó, a vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída nessa água do rio para ser colocada no solo. Tá? Então a indústria aqui utiliza a água para diluir a vinhaça, que é um dos resíduos gerados na produção do etanol. E é sempre bom, né, de uma maneira o mais ecológica possível, a indústria dar um destino correto a esses dejetos aí que ela produz, né, porque senão acaba poluindo o ambiente. Uma das técnicas aqui é utilizar a vinhaça, que a princípio não seria utilizado como produto principal na produção do etanol, no caso, o produto principal dessa fábrica, dessa indústria. E aí ele pega essa vinhaça, dilui com a água do rio e usa como fertilizante. Ele joga novamente, aqui, como ele fala no processo de fertirrigação, ele joga no solo. Então todos os sais e todos os componentes, né, os átomos pertencentes a essa vinhaça, o que compõe a vinhaça, vão voltar para o solo, utilizados aí como fertilizante. Perfeito. E aí ele coloca aqui fósforo e potássio, perdão, principalmente que estão contidos nessa vinhaça e vão ser utilizados para as futuras plantações. E aí a pergunta: essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente a, tá? Letra A, a erosão do solo. A gente não está mexendo no solo aqui, a gente está até fertilizando o solo de uma maneira até um pouco natural, né? O mais natural, sem eu colocar fertilizantes sintéticos. Não faz sentido. Produção de chuva ácida. Eu estou evitando a chuva ácida. Geralmente quando eu evito a produção de chuva ácida, eu estou deixando de emitir gases poluentes, né? Como o óxido nítrico, por exemplo, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono. Eu estou deixando de emitir esses gases e aí eu evito a produção de chuva ácida. Não é sobre isso que a questão fala. Elevação da temperatura global. A elevação do efeito estufa, né, a elevação dos gases que compõem o efeito estufa, que levariam à elevação da temperatura global, também novamente eu tenho que emitir gases aí na atmosfera. Não é sobre isso que fala. Eutrofização de lagos e represas. Aqui está a alternativa certa, tá? E algo importante. Eutrofização de lagos e represas. O processo de eutrofização cai muito em vestibular e é quando a gente lança produtos orgânicos, materiais orgânicos que vão aumentar muito, vão servir de alimento e aumentar muito a produção e o metabolismo ali daqueles micro-organismos que vivem naquele ambiente, tá? Nos lagos e nas represas, por exemplo. Então eu estou lançando produtos orgânicos, jogando dejetos de alguma indústria. No caso aqui seria a vinhaça. Essa vinhaça poderia ser jogada no rio e aí o rio leva sem fiscalização nenhuma, né? Muito acontece isso. Os rios são usados para jogar dejetos ali, mas a vinhaça ela é um material orgânico muito rico. Então os micro-organismos que vivem naquele ambiente, tá, vão proliferar muito rápido e isso causa a eutrofização. A eutrofização, então, eu
aumentar a quantidade de matéria orgânica naquele ambiente, aumentando assim, por consequência, os micro-organismos, e aí causa uma série de impactos ambientais que eu não vou evidenciar aqui nessa questão, mas causa vários prejuízos ali ao ambiente, tá? Então, se eu estou deixando de jogar a vinhaça no rio e utilizando a vinhaça diluída na água para servir como adubo, eu evito aí esse impacto ambiental com esse processo de fertirrigação, tá bom? É bem importante aqui, a eutrofização cai muito em todos os vestibulares e principalmente no Enem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, só me escrever aqui nos comentários ou no Instagram, Telegram, Facebook, são outras redes sociais que eu também tenho e que eu deixei na descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho, vai me ajudar muito, né? E curta o vídeo, vai me ajudar muito a produzir cada vez mais vídeos para vocês sobre questões ou sobre aulas dos assuntos, dos conteúdos de Física, Química e Biologia. Certinho, pessoal? Um abraço e até a próxima.